Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 13 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será a mente de Cristo. Quando olhamos para o nosso guia de estudos, existem aqui alguns textos que saltam à nossa vista. O primeiro deles, Marcos capítulo 7, versos 21 e 22, onde Jesus diz assim: do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto nós temos aqui a oportunidade de poder entender alguns conceitos muito importantes a respeito daquilo que é o propósito de transformação que o Senhor Deus quer efetuar em nós. Quando o pecado aqui chegou, uma das coisas que acabaram sendo modificadas quase que por completo foi a imagem de Deus que foi colocada no ser humano por ocasião da criação. Você se lembra que lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, a Bíblia vai mencionar que Deus, no momento em que foi criar o ser humano, disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa frase da Trindade em diálogo enquanto cria o ser humano é uma frase que demonstra claramente como o ser humano foi criado. Deus dizendo: o ser humano vai ser criado parecido conosco. E como vimos na lição de ontem, Ellen White menciona que no momento da criação o Senhor fez o ser humano parecido consigo mesmo, no aspecto físico, com a capacidade de se desenvolver fisicamente. No aspecto mental, capacidade de escolher, de tomar decisões. A capacidade espiritual, a capacidade de se comunicar com o próprio Deus, de se relacionar com Deus. Entretanto, com a chegada do pecado, Ellen White vai mencionar no livro Educação que a imagem de Deus se deslustrou. E com o passar dos anos, foi quase que desaparecendo do ser humano. E como há o princípio de que pela contemplação nós somos transformados, conforme a humanidade começou a se relacionar cada vez mais com o inimigo de Deus, no sentido de deixar que a tendência para o mal e as tentações do inimigo tivessem lugar na vida humana, com o passar dos tempos, o caráter do inimigo começou a ser estampado na própria fisionomia do ser humano. O seu desenvolvimento no aspecto físico, mental e espiritual começou a ser comprometido. E o objetivo da redenção é exatamente fazer com que aquilo que aconteceu lá no processo da criação volte a ter lugar na história do ser humano. A imagem de Deus precisa voltar a aparecer no ser humano. Sabemos que até a vinda de Jesus, de forma perfeita, isso não vai acontecer. Mas nós podemos continuar nos desenvolvendo. Algumas pessoas, por exemplo, vão acreditar que o indivíduo ele pode ser perfeitamente transformado pelo ambiente que está à sua volta. Não é isso que a Bíblia menciona. O próprio Jesus mencionou que o problema do ser humano é a mente. Quando você olha, por exemplo, para alguns textos, como, por exemplo, o Salmo capítulo 1, verso 1, que vai dizer: bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vai dizer: pastor, mas isso não prova que o ser humano é influenciado pelo meio? Mas ele é influenciado por quê? Por causa de um problema que existe na mente, no coração do ser humano. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Já disse o próprio profeta Jeremias. E Jesus mencionou que do coração humano procedem todo tipo de pecados. É do coração humano. Por isso Paulo, em Romanos 12, verso 2, ele vai dizer que o grande propósito de Deus é transformar-nos pela renovação da nossa mente. A mente tem que ser renovada. Temos que aprender a forma de pensar de Deus. É entender como Deus olha para as coisas. A humanidade, ainda mais maculada pelo pecado, tem a tendência de viver centralizada em si mesma. Quando começamos a olhar para a maneira de pensar de Deus e nos deixamos ser renovados pela maneira dele pensar, ao invés de colocarmos os nossos interesses em primeiro lugar, nós nos preocuparemos também com o nosso próximo e passaremos a amar o próximo como a nós mesmos. E aí um processo de mudança acontece. Dentro daquilo que é chamado de a nova aliança, na perspectiva daquilo que o Antigo e o Novo Testamento trabalham, a promessa de Deus
é uma promessa maravilhosa. Jeremias 31, versos 31 a 33, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, enquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. E o verso 33. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Essa mesma promessa acaba sendo repetida em Hebreus 8, versos 8 a 10. E Hebreus 10, verso 16. Exatamente essa é a ideia. O propósito de Deus é transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Pensamentos e intenções têm que ser transformadas. E o único capaz de fazer isso é o Espírito de Deus vivendo dentro de nós. Quando Ellen White vai falar sobre isso, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 337, ela vai dizer exatamente o seguinte: quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. A pureza e o amor resplandecem no caráter, a mansidão e a verdade controlam a vida. A própria expressão do nosso semblante se transforma. Cristo habitando na alma exerce um poder transformador. E o aspecto interior testifica da paz e alegria que reinam no interior. Portanto, aqui está o grande segredo para podermos viver uma vida de mudança, uma vida completamente transformada. O único meio de vivermos isso é exatamente estarmos completamente alicerçados em Cristo Jesus, em unidade com Ele, deixando que o Espírito de Deus viva dentro de nós. Então teremos o mesmo sentimento de Cristo. Não foi isso que Paulo disse lá em Filipenses no capítulo 2? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não julgou por usurpação que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. Ter o mesmo sentimento de Cristo, ter a mesma mente de Cristo, o mesmo coração de Cristo, significa que precisamos ser transformados à imagem dele. E isso pode acontecer, ainda que tenhamos a nossa vida, o nosso corpo, o nosso espírito maculados pelo pecado. Mas ainda assim, submetidos a Cristo Jesus, podemos ir sendo transformados de glória em glória, na mesma aparência como pelo Espírito do Senhor. Vamos orar pedindo para que essa seja a nossa realidade? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e tem planos de fazermos parecidos consigo mesmo. Por favor, ajuda-nos a podermos viver essa história, unidos a Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?